Que as palavras do Santo Evangelho perdoem hoje os nossos pecados. Amém. Que grande e profunda alegria chegarmos então no quarto domingo da Páscoa, que cada ano, seja no evangelista Mateus, Marcos ou Lucas, nós contemplamos a figura do pastor. Jesus, então, ele, nos seus evangelhos, ele sempre se intitula como aquele que é a porta, o pastor, como hoje nos mostra o evangelho de São João, a luz e assim por diante. Mas essa expressão, eu sou, Jesus então, ele quase que repete aquilo que Deus disse para Moisés. Lembra? Moisés então, quando recebe o mandato de Deus, a missão de Deus de anunciar, ao faraó a libertação, Moisés então disse para Deus: e se alguém perguntar quem me enviou, o que vou dizer? E Deus pede para Moisés, fala para Moisés: dizem para os egípcios, ou ainda faraó, dizem para este ou para estes que eu sou, aquele que é, eu sou. Jesus hoje, logo no início então dessa leitura evangélica, nos fala, disse Jesus: eu sou o bom pastor. Retomando então, Êxodo 3, versículo 14, eu sou aquele que era, agora que é novamente e que sempre será. Eu sou. Quando Jesus fala, ele fala com uma autoridade trinitária, ele fala pelo Pai e fala também pelo Santo Espírito de Deus. Assim como também a leitura hoje dos Atos dos Apóstolos, Pedro mais uma vez, ele fala com uma autoridade não humana, mas uma autoridade divina, porque a leitura nos fala que Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus, e uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ele fala somente aquilo que Deus quer falar àquela população ou aquele povo naquele exato momento. E Pedro então mais uma vez falará para eles que aquele Cristo então foi morto, foi flagelado, mas ressuscitou. Foi morto então porque infelizmente os judeus rejeitaram essa pedra, rejeitaram o bom pastor, mas glória a Deus que não foi rejeitado pelos discípulos, pelos apóstolos, e que também não pode ser rejeitado por cada um de nós. É o salmo de hoje, O salmo 117, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se para nós a pedra angular. O pastor que foi rejeitado tornou-se agora o nosso grande pastor. E nós, como ovelhas, como dizia no começo, devemos escutar a voz desse pastor. Os sinais do ressuscitado, que fala a cada dia para nós, a cada domingo para nós, com uma autoridade do céu, a pregação dos apóstolos, amados filhos, que cheio então desse Espírito Santo, também anunciam para nós com tremor e também com temor a mensagem Jesus Nazaré. Atos 4, versículo 10. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus de Nazaré, aquele que vós crucificastes, que Deus ressuscitou dos mortos, que esse homem está curado diante de vós. Veja a autoridade petrina, a autoridade apostólica, que com a autoridade dos céus, Jesus de Nazaré, faz com que aquele homem enfermo, paralítico, fica curado. E automaticamente então a palavra de Deus diz que aquele homem tão logo se levantou daquela situação de enfermidade e começou também a andar e a glorificar o nome do Senhor. As ações do ressuscitado está cada dia mais entrando no coração da igreja apostólica, e eles por sua vez estão cada vez mais sendo instrumentos da misericórdia e do pastor Jesus de Nazaré
para aquele povo que estava ainda acorridos em algumas doenças. Mas vejamos bem o que nos fala hoje a leitura evangélica, em cada palavra que hoje o evangelista São João nos mostra. O pastor, eu sou o bom pastor. A palavra bom em grego quer dizer kalós. Por sua vez, kalós quer dizer belo, que infelizmente então fizeram uma má interpretação. Bom é aquele então que não é simplesmente o bom moralmente falando, mas é o bom que vem de fato da parte de Deus. Mas kalós em grego quer dizer belo. Jesus, ele é belo, e aqui não é a beleza física, não é a beleza moral, não é simplesmente a beleza pura, mas Jesus, ele é bom e ao mesmo tempo também ele é belo em toda a sua essência, né? Por sua vez também agathos, que quer dizer na sua essência grega bom. Jesus, ele é bom e ao mesmo tempo também Jesus, ele é belo. E somente uma pessoa que é bom e que é bela, moralmente falando, e também na sua pureza, né, essencial, somente este pode dar a vida por uma outra pessoa, por uma ovelha, cujo nome podemos colocar os nossos próprios nomes. Eu sou o pastor que dá a vida por suas ovelhas. Foi isso que ele fez durante a Semana Santa, durante, de modo particular, a Sexta-feira Santa. Ele morreu por nós, ovelhas. Mas nós não merecíamos então a morte do Senhor, mas ele nos fez merecer essa morte, né? Nós que estávamos mortos, recebemos a vida da parte de Jesus de Nazaré. Ele então, como vai dizer Isaías 53, versículo 10, ele então se ofereceu por nós, se expiou por nós, por nossos pecados. E ainda o próprio Isaías vai nos dizer daquela figura destroçada, porque Jesus não tinha mais uma figura humana, ele era como um animal, mas da figura destroçada de Jesus de Nazaré, ele nos trouxe de fato a cura, porque nós também não tínhamos figura humana quando o pecado entrou na nossa humanidade. Nós estávamos desfigurados, porque o pecado nos desfigura. O pecado nos desfigura, nos deforma, não é assim? Quando você peca e quando eu peco, ficamos deformados. E só podemos então passar pela fase da cirurgia espiritual quando eu me aproximo da confissão. Mas Jesus de Nazaré, ele nos curou de modo completo e pleno. Estávamos todos nós desfigurados, deformados, mas Jesus de Nazaré se deformou por mim e por você. Ele se fez vítima, se fez ovelha, que foi silenciosamente caminhando para o matadouro. Nós estávamos fora desse redil, mas ele nos trouxe para dentro novamente, quando ele morreu por cada um de nós. E ele então não mede esforços, até mesmo se expõe. Aquele que é pastor, e aqui o pastor não significa simplesmente aquele que é o papa, aquele que é o bispo ou o padre, mas o pastor é cada um de nós que nos preocupamos uns para com os outros. O pai é pastor, a mãe é pastor, também o irmão é pastor. Mas infelizmente então, como nos mostra toda a teologia bíblica, vemos então desde lá de Gênesis que Caim mata Abel, ou seja, não se preocupa com a vida de Abel e mata Abel, porque também cada um de nós, irmãos e irmãs, somos pastores uns dos outros. Não nos contentemos, não nos alegremos quando uma ovelha está perdida, ou machucada, ou ferida. Temos que chorar, ou até mesmo então que lutar para que essa ovelha
volte ao redil. Mas bem sabemos então que há muitas ovelhas também rebeldes, mas aqui nós lavamos as nossas mãos, não é assim? Ovelhas rebeldes que não querem escutar, permanecerão sempre na escuridão dos seus erros e também dos seus inúmeros pecados. Jesus mesmo nos fala que até mesmo aquelas ovelhas que estão distantes, que não querem se aproximar do pastor, até elas então são chamadas a participar desse redil, embora não queira, mas todas elas são chamadas. E aonde estão as ovelhas que estavam aqui no ano passado e que hoje não estão mais? Talvez pela rebeldia, talvez porque nós também excluímos também desse convívio fraterno, talvez porque ela mesmo quis se auto-excluir, mas todas elas são ovelhas e também precisa de cada um de nós. A leitura ainda nos diz que, apesar de termos um pastor, mas no meio então desse pastor, existe então dois personagens, o mercenário e o lobo. A função do mercenário é apenas então, ele se autossatisfazer, não se preocupa com a ovelha. E a do lobo então é colocar perigo, é colocar medo, né? É abocanhar a ovelha, é matar a ovelha. A função dessas duas pessoas, mercenário e lobo, sempre é nos destruir, para que nós não cheguemos e não visualizemos o bom pastor de verdade. Achavam eles que então o pastor estaria morto, né? Mas não, o pastor está vivo. O pastor é o ressuscitado. E quando ele ressuscita, queridos, nós temos de fato uma segurança completa, uma segurança surreal. Temos uma segurança, a certeza de que o pastor está ressuscitado e que está em nosso meio. A leitura de São João ainda repete, né, mais uma vez no versículo 14: eu sou o bom pastor, que dá a vida, que conheço as ovelhas e elas também me conhecem. Aqui existe uma situação de um modo de relacionamento. Ele nos conhece. E aqui não é conhecer simplesmente um nome ou apelido, mas conhecer na sua essência. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que nós carregamos na nossa alma. Ele sabe a nossa essência. É o nosso slogan desse ano, né? Conhecer, né, a essência do próximo, né? Olhar para a essência do próximo. E o pastor olha a nossa essência. Não olha estereótipos. Nós olhamos estereótipos, né? Nós olhamos o externo, mas Jesus, o bom pastor, olha aquilo que é e que está no interno. Muitas vezes nós só queremos olhar o externo, estereótipos, não dizem nada quem nós somos, né? Somente o interno. Jesus ainda continua nesse evangelho belíssimo, né? Eu dou a minha vida. Ele se doou por mim e por você. E ainda a cada Santa Missa ele faz esse gesto de doação, de oblação. Ele se entrega, ele se oferta, ele se torna oblação, sacrifício por nós. Na Santa Missa acontece novamente então a entrega de Jesus de Nazaré por nós, para que nós então nos alimentamos então desse corpo do bom pastor em cada Santa Missa que nós celebramos. Mas infelizmente, e assim terminando, amado filho, nós somos ovelhas que infelizmente às vezes estamos com os ouvidos tapados e escutamos outros pastores, outras vozes que nos enganam, a voz do mercenário, a voz do lobo, que acaba aqui nos enganando, mas ele sempre está à espreita de nós, nos conduzindo com a sua destra maravilhosa. E aí, rapidamente, antes de nós cantarmos a canção, essa canção fala do filho pródigo, né? O filho pródigo, que é a ovelha que se desgarrou do pastor, que é o pai, e depois reconhece então que não poderia ter feito tal coisa, se desgarrar, porque sabemos que a casa do pai
é a nossa proteção. A casa do pai e da mãe é o nosso melhor refúgio. Não há lugar mais tranquilo e mais belo do que a casa de papai e de mamãe. E o filho pródigo, que é a ovelha, ele sai da casa sem marcas do mundo, mas quando volta para casa, ele volta com as marcas do mundo, com as marcas do pecado, com as marcas então das suas más escolhas. Mas o pastor, que é o pai, que estava sempre ali aguardando a ovelha, está sempre com o coração aberto para acolher novamente a cada um de nós. E ali ele nos dá um banho de regeneração. Ele acolhe o filho perdido, a ovelha perdida, né? Ele acolhe a ovelha que está ferida, machucada, magoada, dilacerada. Ele acolhe e dá para ele então sinais da sua ressurreição. O batismo, né? Dá um banho, dá a roupa nova, dá sandálias novas e também dá um alimento. O pastor é aquele somente que nos dá coisas boas, mas o lobo e o missionário só nos tira da graça e ainda nos causa a morte eterna, que está fora desse âmbito salvífico do coração de Jesus de Nazaré. E graças a Deus, nós, apesar das nossas inconstâncias, sabemos quem é o pastor, mas não basta somente saber quem é o pastor, nós temos que fazer com ele uma profunda experiência de amor, porque Jesus sabe quem é seu pai. Eu conheço o pai e o pai também me conhece, vai dizer também São João hoje no capítulo 10, né? Eu conheço o pai e o pai me conhece. E aí terminando, né, diante dessa segunda leitura de São João, que fala, né, nós nos tornamos filhos de Deus, mas ainda muito mais, nós resgatamos a nossa filiação. Todos nós éramos filhos, mas o pecado nos fez nos tornar novamente criatura. Mas quem resgatou para nós essa graça? Jesus de Nazaré. Pela sua Páscoa fomos regenerados e postos numa condição de filhos e não mais de escravos. Nós não somos mais escravos, mas às vezes nós queremos tomar novamente esta posição, que não é mais tua e nem minha. A nossa posição hoje é de filhos, batizados, regenerados, salvos, curados e libertados pelo bom pastor, que dá a vida por nós e ainda daria por cada um de nós, sempre quando nós ainda precisarmos. Tomamos então essa atitude de que somos ovelhas e que precisamos então estar sempre próximo do coração do bom pastor. Até Jesus é ovelha, porque se coloca nos braços do Pai, de Deus Pai, que é o pastor supremo, né? Nós precisamos sempre ouvir dessa palavra de Deus, né? Ouçamos a voz, e aí, ao ouvir, vamos diretamente para o redil, o lugar onde Deus nos dá ricas pastagens e temos uma profunda vereda, e ali é o grande oásis, é o oásis de Deus. O redil é o oásis de Deus, porque fora dele é só deserto, mas ali dentro dele é oásis, é uma profunda alegria. Vamos cantar a canção, compadre. Vocês talvez não conheçam a canção, mas é uma canção muito bonita que fala então da ovelha, né, do filho pródigo que se afastou, mas depois reconheceu que somente o pastor pode nos garantir a nossa felicidade completa. Olhe lá no slide. E quando pare de cantar, que você possa também colocar o seu nome nessa canção. Ah, que falta que me faz
a casa de meu pai. Pra lá quero voltar e assim recomeçar, prostrar-me aos seus pés e ali me humilhar, reconhecer minha miséria. Eu vou clamar sobre mim sua misericórdia, mesmo sem ser merecedor, como servo vou voltar. De longe ao avistar meu pai a me esperar, saudades eu senti daquele olhar. Correndo veio a mim e sem me acusar, com lágrimas me abraçou. Pai, eu sei que já não mereço o teu amor. Pai, eu tudo gastei sem nada querer e estou, perdoa-me. Pude ver longe já não dá mais. Eu descobri que só o teu amor me satisfaz. Ovelha, só o amor de Deus nos satisfaz. O mundo então tem os seus amores, mas são os amores que nos escravizam e que nos causa tristeza. O filho pródigo experimentou o amor do mundo e se entristeceu. Agora ele está experimentando novamente o amor de Deus na sua vida. Pôs sandálias em meus pés, inteiro me lavou e novas vestes me colocou, pois em mim um anel me dignificou e a minha sua herança de novo confiou. Pai, eu sei que já não mereço o teu amor. Pai, eu tudo gastei sem nada querer e estou, perdoa-me. Hoje ver longe de ti já não dá mais. Eu descobri que só o teu amor me satisfaz. Pai, eu sei que já não mereço o teu amor. Pai, eu tudo gastei sem nada querer e estou, perdoa-me. Hoje ver longe de ti já não dá mais. Eu descobri que só o teu amor me satisfaz, me satisfaz. Se o amor de Deus te satisfaz, fique de pé, queridos. E você vai agora orar
pelas vezes em que você deixou o amor de Deus para abraçar os amores do mundo, os dessabores do mundo. Você, como ovelha desgarrada, agora vai pedir perdão a Deus. Senhor, perdão, porque me afastei do teu redil, da tua graça, do teu coração. Estou agora, Senhor, disposto a voltar, Senhor. Como filho pródigo, quero voltar para a tua casa. Talvez primeiramente com saudade do pão, mas depois com saudade de ti, Senhor. Saudade de dialogar contigo, ó Deus. Saudade da minha intimidade que eu tinha e que perdi, Senhor. Saudade das adorações que eu fazia e que perdi, porque deixei que o mundo então me afugentasse, que o mundo então entrasse na minha alma. Mas agora, Jesus de Nazaré, bom pastor, eu quero deixar de lado todo o meu passado e abraçar o presente e o futuro promissor contigo, Senhor, porque sei que tu és o pastor da minha vida e também da minha alma. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor me permite voltar novamente e não me julga pelo que eu sou, mas me dá graça pelo que de fato eu sou e quero ser santo e cada vez mais me debruçar diante do teu altar, do Cordeiro, aonde o pastor se dá a cada dia por mim e pelo meu coração. Portanto, Pai, não mereço o teu amor, mas tu me faz merecer nessa noite. Cantemos. Pai, eu sei que já não mereço o teu amor. Pai, eu tudo gastei sem nada querer. Estou, perdoa-me, por viver longe de ti. Já não dá mais, eu descobri que só o teu amor tá muito baixo, que só o teu amor obrigado, Senhor. Só o teu amor satisfaz as nossas almas. Amém. Aplaude o pastor que nos acolhe novamente.